Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos para mais um dia aqui, nessa sexta-feira, dia 27 de maio. Vamos para a nossa última análise do mercado cripto da semana. A gente vai falar da análise on-chain, da análise do Bitcoin e da análise das altcoins também, da análise do mercado cripto. E, inclusive, também vamos falar de um evento que aconteceu recentemente com a Ethereum e tivemos algumas notícias na data de ontem, que foram algumas notícias negativas, que foi um hacker que aconteceu na rede do Ethereum. Mas segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Para a gente começar, vamos ver como que está o nosso mercado geral aqui. Na data de ontem a gente viu que o mercado estava caindo bastante. Teve um momento ali que algumas altcoins estavam derretendo bem, até mesmo o Bitcoin estava caindo bem, mas nas últimas 24 horas aqui, a gente vê que está tudo meio que no 0 a 0, meio empatado, né? Se olhar aqui, a maioria das criptos, elas vão estar empatadas aqui no 0 a 0. Até mesmo o Ethereum, você dá uma olhada nas últimas 24 horas, Ethereum está no 0 a 0, mas está na região dos $1.800. E o porquê que... Eu vou até abrir um aspas aqui, que, cara, eu sempre falo que a análise técnica e a análise on-chain são uma grande ferramenta que você tem para você tomar decisões no mercado. Você consegue prever tudo que vai acontecer no mercado simplesmente com análise de dados. Porque saca só, sempre vão existir insiders. Eu cheguei a falar isso no vídeo de ontem. Sempre vão existir pessoas que têm informações que nós, da manada, nós, da população geral, não temos, não sabemos dessas informações. E essas pessoas, elas sempre vão se movimentar antes de todo mundo. Ontem teve um grande desespero aí da galera querendo sair vendendo Ethereum, a galera querendo, metendo pau na Ethereum, falando que a rede não é mais segura, tal, tudo por conta de uma notícia que saiu falando que havia acontecido um hacker na rede da Ethereum. E isso tudo era, claro, um clickbait. Essa notícia, a headline dela foi feita de forma para ser um clickbait mesmo. É uma informação que realmente as pessoas entram em desespero por conta disso. E na real, vou até jogar aqui, ó, a notícia que a gente teve foi essa notícia aqui, ó. Problema na Bakechain ameaça grandes mudanças no protocolo da Ethereum. Reorganização de 7 blocos pode ter sido falha ou uma tentativa de ataque hacker. Exatamente essa pequena frase aqui, uma tentativa de ataque hacker, já fez com que a galera entrasse em choque em relação a Ethereum. E o que aconteceu ontem realmente foi uma falha que teve. A gente teve uma falha na Baking. A Baking, para quem não sabe, é onde está sendo testado toda a rede Proof of Stake. A gente tem a mainnet, né, a rede principal da Ethereum, que é onde que funciona o Proof of Work, a prova de trabalho, que é a rede que a gente utiliza hoje no dia a dia. E a Baking Chain é onde está sendo testada, onde está fazendo todas as alterações para acontecer o demerge no meio do ano. Vai saber se vai acontecer em agosto mesmo ou não, principalmente com esse erro que aconteceu. Ou seja, só pelo fato disso ter acontecido em uma rede que ela tá sendo teste. Cara, ela tá sendo teste. Essa Baking Chain, ela tá sendo teste da nova Ethereum, da Ethereum 2.0, para a gente fazer o demerge. E claro que podem sim acontecer falhas dentro dessa rede durante esse processo. É normal, porque é um teste que está sendo feito dentro da rede. Se isso tivesse acontecido quando a rede já tivesse feito o demerge, quando o Ethereum já tivesse migrado para o Ethereum 2.0, aí sim seria um problema, aí sim daria para a gente ficar preocupado com o que aconteceu. Claro que nesse momento é algo ruim? É algo ruim, porque aconteceu uma falha, mas simplesmente os caras estão testando no campo de batalha, e é normal que isso aconteça no campo de batalha. Eu falo bastante que isso é dor do crescimento. A gente teve a AXS no ano passado, que, cara, quando o ativo estava ali em $4, a gente teve muito problema de escalabilidade, que era a rede não conseguia comportar o tanto de usuários que estavam entrando todos os dias para jogar o game. A rede simplesmente travava. E muita gente meteu o pau no protocolo durante esse período
Só que isso era uma dor do crescimento. Quando você escala, quando você cresce, quando você testa no campo de batalha, acontecem coisas que não estavam previstas. E aí, realmente, vão ter alguns problemas. Isso acontece com a Solana também. Às vezes, Solana tem travamento na rede porque está recebendo exploit. Então, isso é uma dor de crescimento. É uma dor de crescimento. Está testando no campo de batalha, vão acontecer problemas. Então, o que eu quero dizer aqui da Ethereum é que, cara, sim, foi um problema? Sim, foi um problema, mas foi um problema numa rede teste. Não precisa se preocupar com o protocolo, sair correndo, vendendo por conta de notícias. Ontem teve, um alvoroço, a galera vendendo mesmo Ethereum por conta dessa notícia. E o que eu falei sobre o fato da gente conseguir antecipar isso, se vocês olharem aqui no meu canal, 3 dias atrás eu soltei um vídeo falando que o Ethereum estava perdendo espaço perante ao Bitcoin. Isso estava acontecendo porque a gente estava exatamente nesse período aqui, 3 dias atrás. Era quando no gráfico do Ethereum /BTC a gente estava perdendo, o Ethereum estava perdendo valor perante ao BTC. Esse daqui é um gráfico que ele vinha com essa tendência de alta aqui, desde lá de julho de 2021, o Ethereum estava ganhando bastante valor perante ao BTC, respeitando isso, e exatamente 3 dias atrás ele confirmou um pivô abaixo dessa linha de tendência de alta. Ele confirmou esse pivô e aí, claro, que ele entregou mais queda aqui para frente. Segurou ontem nesse suporte aqui, nessa região de suporte aqui. Na verdade, ele bateu hoje aqui na região de suporte, já reverteu. Provavelmente ele vai dar uma segurada aqui, pode fazer um repique até essa linha de tendência de alta que foi rompida, para depois entregar mais queda e vir buscar o próximo suporte. Ou ele pode entregar mais queda aqui na meiuca mesmo para vir buscar o próximo suporte. Isso acontece, galera, porque estamos em bear market. Em bear market, você só vai ver informações negativas, só vai ver news negativa, protocolo tendo problema toda hora, isso vai acontecer o tempo inteiro. A gente teve a Terra Luna sucumbindo, o protocolo sumiu do mapa, deixou de existir, a UST deixou de existir. A gente tem outros protocolos de DeFi que tem bastante UST de hedge e que ainda não aconteceram nada nesses protocolos. Esses protocolos, assim que realmente a galera ficar ligada do que está acontecendo, que o pessoal ainda tem um ST na carteira e que a UST já não vale mais nada, vai ter mais protocolo sumindo do mapa. Por isso que eu sempre falo, não fique exposto em ativo nenhum durante um bear market, nenhum. A gente tem Ethereum aí, que é um grande protocolo que teve um problema? Teve um problema numa testnet. Teve um problema. Mas a gente vê até grandes protocolos sofrendo problemas nesse período de bear market. Então não fique exposto em nenhuma moeda durante o bear market. Cara, você esquece essa parada de holder. Quem fala para você holdar ativo, essa pessoa ela tem milhões investido. E eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, não é a minha realidade, não é a sua realidade também. Eu sei que quem está assistindo esse vídeo aqui não tem mais de milhões investido em um único ativo, em um Bitcoin da vida ou em um Ethereum da vida. Se tiver, aí tudo bem, porque o cenário começa a mudar. Você tem imposto, você tem movimentação, você tem vários fatores que é mais fácil você holdar. Mas se você não tem toda essa grana, não tem toda essa bola no mercado, cara, não tem por que holdar o ativo. Você tem que... O seu trabalho é identificar a região de fundo do mercado e a região de topo do mercado. E assim, você tomar uma posição de holder durante o bull market e uma posição de vendedor durante o bear market. Porque o bear market vai destruir muitos ativos. Pô, Ethereum sofreu pra caramba ontem por conta dessa notícia. É uma notícia negativa pro protocolo, querendo ou não. BTC pode sofrer também algo parecido, pode ser uma falha? Pode ser uma falha, acho difícil, mas pode acontecer, pode ser uma falha, pode ser uma notícia, pode ser uma notícia, pode ser uma legalização, pode ser uma legalização, pode ser uma proibição, pode acontecer várias coisas durante o bear market que aumentam
todo esse downside que acontece no mercado, a queda ela é muito forte, porque estamos com um sentimento de fear no mercado. Todo mundo que está no mercado tem o sentimento de fear. Eu que opero o mercado tenho o sentimento de fear. Você tem o sentimento de fear. Qualquer player no mercado está com o sentimento de fear. O que é isso? É você tomar a posição e sempre ficar na cabeça pensando, essa parada pode cair mais. E sim, pode cair mais. Isso é normal, você ter esse sentimento no mercado. Então, durante esse período, as emoções estão mais agitadas para a gente sair do mercado. E aí, quando todo mundo sai do mercado, a gente sempre tem essas quedas aí. Se a gente pegar, por exemplo, o Ethereum aqui, a gente vai ver que a dominância dele vinha perdendo essa estrutura aqui da linha de tendência de alta que ele tinha. Ele perdeu essa estrutura aqui, confirmou um pivô aqui, entregou bastante queda. Na data de ontem, se a gente puxar aqui o Ethereum, colocar o Ethereum dia aqui, ó, só dar um zoom no gráfico, a gente vai ver ó, que ontem o Ethereum, nessa queda aqui, ó, ele foi buscar lá o fundo que ele fez dia 12 de maio, no evento da Luna Foundation. BTC continuou dentro da lateralização dele. E o Ethereum teve esse spyzinho aqui para baixo, foi buscar essa região, foi retestar esse fundo. Isso aconteceu por conta de uma grande movimentação da galera. Então, o que eu quero dizer para você? Cara, estude bastante análise técnica, porque no gráfico já estava mostrando que algo poderia acontecer. Insiders, pessoas com bastante grana nesse mercado já estavam saindo antes das notícias chegarem. Porque saca só, quando essa notícia aqui saiu, saiu ontem às 11 da manhã. Cara, você acha que quantas pessoas já sabiam disso antes dessa notícia ter sido emitida? Muita gente já sabia. E a gente tá falando que quem tem muita grana mesmo. Ou seja, não dá para você tomar decisões pautadas em cima de uma notícia que saia na internet. Porque muita gente já se antecipou a essa notícia. Se você tomar uma decisão em cima da notícia, você vai estar vendendo no fundo e comprando no topo. Sempre. Não opere notícias. Opere gráfico. Opere informações mais antecipadas. Cara, gráfico do BTC, tava falando, galera, vai acontecer alguma coisa. Ontem de manhã eu soltei um vídeo antes da notícia ter saído no portal e eu tava falando, galera, BTC rompeu, a dominância do BTC rompeu a linha de tendência de baixa e olha só esse candle que a gente teve aqui, olha só esse candle que a gente tá tendo um grande SPY, eu ainda falei, vai acontecer alguma coisa no mercado e as altcoins, elas vão derreter mais do que o BTC. Dito e feito, Ethereum deu uma derretida ontem mais do que o BTC. Veja que o BTC ele ficou dentro da lateralização dele, claro, ele caiu ontem. Tudo influencia o mercado no geral. Mas veja, BTC ficou dentro da lateralização ontem, varou um pouquinho essa lateralização, teve um falso rompimento aqui na lateralização e o mercado retomou no mesmo dia. Ethereum não. Ethereum ontem fechou em baixa. Hoje ele está tentando retomar um pouquinho. Então tem que tomar cuidado com essas notícias. Então não tome decisões pautadas em cima de notícias. E para finalizar sobre essa notícia, cara, isso é um clickbait. Fique atento com todas as headlines que você vê. Até mesmo eu usei isso como um clickbait para fazer esse vídeo aqui agora. Isso se chama marketing, é comum, beleza? Então não tome decisões pautado em cima de notícias. E vamos lá, vamos começar então aqui nossa análise, vamos falar um pouquinho da nossa análise on-chain, a gente vai falar da análise do Bitcoin e análise de algumas altcoins também. Mas eu quero trazer aqui para vocês um pouco da análise on-chain. Não sei se eu já trouxe esse gráfico aqui para vocês, mas esse gráfico aqui é o balanço das exchanges em Bitcoin, né? Então, quando a gente tem esse gráfico numa região verde aqui, a gente tem entradas de BTC nas exchanges. Quando tá vermelho, a gente tem saída de BTC nas exchanges. E veja que
a gente vê durante todo o bear market sempre uma entrada de moeda nas exchanges. A gente só vai ver saída de moeda das exchanges quando a gente estiver no boom market. Então a gente pode ver que quando teve essa queda aqui, a primeira queda do ano passado, do primeiro topo, entrou bastante moeda nas exchanges, depois saiu um pouco, entrou mais um pouco, saiu moeda das exchanges e agora a gente está num período de que está entrando mais moeda nas exchanges. O que significa isso? Significa que está tendo mais oferta do ativo nas exchanges, ou seja, os bitcoins que estavam nas carteiras durante, vamos supor, esse período aqui, eles estão expostos à venda, não necessariamente à venda, mas se eles estão na corretora, há uma grande probabilidade desses bitcoins serem vendidos nesse momento. E isso significa que o mercado ele está mais a risco para venda do que para compra. Então a gente pode ter uns SPYs maior para baixo do que para cima. Por isso que no ciclo de queda a gente tem altas, claro, a gente sempre tem altas durante um ciclo de queda, mas essas altas elas são menores do que as quedas, porque a gente tem uma oferta, a gente tem mais pessoas tendendo à venda do que à compra. E a gente vê que esse número está aumentando aqui nas exchanges nos últimos dias. A gente está com uma tendência aqui de aumento de BTC nas exchanges nesses dias. Então, a gente tem que ficar ligado. É o que eu falo. Tem bala de prata nesse mercado? Não tem bala de prata. Não tem uma informação que vá fazer com que você acerte o olho da mosca, que você acerte o fundo ou que você acerte o topo do mercado. Mas tem vários indicativos que você colocando esses indicativos tudo junto, você consegue saber o que fazer no mercado, né? Se você toma uma posição comprada ou você toma uma posição vendida. E o que eu sempre falo é que, cara, estamos próximo do fundo do mercado. Eu acredito bastante que a gente vá bater fundo do mercado entre os 20 mil e os 25 mil. Acredito que dessas regiões não passa. Porque eu acredito, eu tô certo? Não. Pode cair mais? Pode cair mais que isso. Pode parar em 15, pode parar em 10, pode parar em 5, pode ir a 0, se o mercado quiser. Como a Luna foi a 0, o BTC pode ir a 0 também. Depende, não sei. Não sei o que pode acontecer no protocolo. Mas eu sei que os dados on-chain começam a nos indicar que estamos em fundo de mercado. A gente está vendo que está tendo... O que eu sempre falo? Para a gente ter a capitulação no mercado, a gente precisa que todo mundo que queira vender, venda no mercado. A gente precisa que grandes instituições atinjam o target dela de loss. A gente precisa de que as pessoas, os entrantes novos no mercado, que são os desesperados, atinja o seu limite de desespero, que essas pessoas realmente vendam, fiquem fora do mercado, que saiam do mercado. Eu já saí do mercado, você já deveria estar fora do mercado também. Então, vai chegar um momento, a capitulação é isso. A capitulação é quando todo mundo vai sair do mercado. Todo mundo, não vai sobrar ninguém. Todo mundo que tinha que vender, vende. Quem ficar ali no mercado, não vão vender mesmo. Essas pessoas vão segurar para o resto da vida esse BTC. Então a gente precisa que isso aconteça, a capitulação aconteça para sair, para limpar a força vendedora e para começar a reconstruir a força compradora para o próximo ciclo. Entrada de BTCs nas exchanges é um bom sinal. Significa que as pessoas estão começando a querer vender mais ainda o BTC. Se a gente pegar o último ciclo aqui, ó, a gente vai ver que, cara, muito BTC entrou na corretora. Muito BTC. Na última queda aqui, ó, veja, esse grande SPY aqui para cima, nessa queda aqui de 50% que o BTC teve, que foi de 6 mil e foi parar lá em 30 mil em alguns dias, aqui aconteceu a capitulação. Aqui saiu todo mundo do mercado, todo mundo mesmo. A gente vê que o mercado ele deu a derretida, a limpada e saiu muita gente. Teve um grande SPY aqui. Então, o que a gente quer ver aqui nesse período? A gente quer ver realmente saindo mais ativos, entrando mais ativos na corretora, saindo mais ativos das carteiras, para que esses ativos sejam vendidos no mercado, para depois a gente
ter a nossa lateralização para começar o bull market. Por que eu falo bastante que estamos próximo dessa região? Porque se a gente pegar, por exemplo, o NUPL, o Net Unrealized Profit Loss, isso daqui é um gráfico onde ele compara se as pessoas estão realizando lucro ou prejuízo, ou se as pessoas não estão realizando nada. Quando a gente tem as pessoas segurando o ativo, não querendo realizar lucro, por exemplo, o mercado está subindo, e quando está todo mundo segurando, não querendo realizar lucro, a gente oscila esse gráfico para cima, até que chega em uma região onde muita gente está segurando esse ativo, acima de 0,75 aqui, onde muita gente está segurando um ativo, significa que é euforia, ganância, todo mundo está com sentimento de ganância, o mercado vai derreter. Quando a gente tem esse gráfico abaixo de zero, ou aqui na região de zero, a gente tem um momento de capitulação, onde tem poucas pessoas já no mercado com profit ou com loss no mercado, e essas poucas pessoas elas não vão tomar decisão nenhuma. Então, quando esse gráfico, historicamente, quando esse gráfico chega em região de capitulação, a gente está no fundo do mercado. Significa que ele bateu o vermelho e ele não vai cair mais? Não, não significa. Que em 2018 ele bateu o vermelho quando ele estava lá em $4.600. O mercado foi lá fazer o fundo em 3.600, mas a região vermelha foi região de capitulação, por isso que se chama capitulação. Estamos em região de fear, é o que eu falei no começo do vídeo, região de sentimento de medo, todo mundo está com medo no mercado, qualquer fato que aconteça, as pessoas tomam saída do mercado. Então estamos em região de fear. Do fear para capitulação, historicamente, sempre foi rápido. Sempre acontece um despejo na rede e aí entra em capitulação. Com o passar do tempo, mais pessoas vão conhecendo esse gráfico, mais antecipado esse gráfico fica. Veja que a primeiro topo, esse gráfico foi bem no azul. Segundo topo, ele foi menos no azul. Terceiro topo, ele foi menos ainda no azul. O último topo, ele não bateu o azul. Ele chegou em 0,74, mas não bateu o azul. O azul é 0,75. Na capitulação, mesma coisa. Primeira capitulação foi lá embaixo. Segunda, mais alta. Terceira, mais alta. Quarta, mais alta. A quinta capitulação, não acredito que esse gráfico vá bater no vermelho. Ele pode bater no vermelho, varar, vir buscar aqui embaixo? Pode acontecer. Acredito que vai acontecer? Não acredito que vai acontecer. Pela minha análise, pelo que eu conheço do mercado, não acredito que vai acontecer. Acredito que as pessoas vão se antecipar a esse movimento aqui de capitulação. Mais pessoas conhecendo o gráfico fica antecipado. Então, acredito que a gente vai chegar aqui em uma região de mais ou menos 0,4 ali, 0,4 não. Ali, mais ou menos 0. Alguma coisa, 0,01, 0,1, sei lá. Esse gráfico vai chegar próximo aqui. Como que quando a gente entra em fear, do fear para capitulação é rápido isso, só precisa de um despejo na rede? Eu acredito que estamos próximo da gente acertar esse momento de capitulação do mercado. Eu acredito que o BTC ele está em uma região já de interesse comprador, por exemplo, para mim ela já é uma região de interesse comprador, não vou comprar aqui, não, vou esperar cair um pouquinho mais, porque eu tenho indicativos de que ele pode chegar até 20. Mas acredito que os 25 já pode ser muito forte para o BTC. Acredito que ele possa bater aqui, ó, a mínima dele possa ser os 20, mas aqui ele já bateu, que foi os $25 mil. $25 mil ele já tocou. Daqui, da onde nós estamos, para $25 mil, a gente tem... Opa, calma aí, que eu peguei lá em cima. Daqui da onde nós estamos, para $25 mil, a gente tem 13% de queda. Para $20 mil, a gente tem 30% de queda. Ou seja, para mim, isso já é uma zona de interesse comprador. Eu já acho que o preço está bem atrativo aqui. Vou tomar grandes posições? Não vou tomar grandes posições. Mas aqui em 25 mil, eu vou começar a tomar
grandes posições e em 20 mil eu vou tomar mais posições ainda. Lógico que isso acompanhando os dados on-chain, porque se ele chegar em 25 mil e a gente não atingir próximo dessa região de capitulação ou outros indicativos também, por exemplo, Supply and Profit, não chegar na região de 50, a gente está próximo, a gente está em 53, não varar a região de 50, não chegar abaixo da região de 50, não vou tomar posição. Vou esperar até que eu tenha mais indicativos de que realmente a gente está próximo do fundo. Tô tentando acertar o olho da mosca? Não tô tentando acertar o olho da mosca. Não tô tentando acertar o preço mais baixo do mercado. Tô tentando acertar a região de fundo, a região de capitulação. Porque em qualquer período que você comprar na capitulação, claro que quem comprou Bitcoin lá a 4.600 pagou mais caro do que quem comprou a 3.600? Sim, pagou mais caro. Mas essa pessoa comprou na capitulação. Ela fez certo. Que a melhor estratégia que você faz é comprar na capitulação e vender na euforia. Isso é o ciclo do mercado. Essa é a melhor estratégia que você toma dentro do mercado. Então, eu estou buscando comprar dentro da capitulação e não acertar o olho da mosca. Acredito que possa chegar a 20? Sim, acredito que possa chegar a 20. Mas pode ser que ele não chegue a 20 e eu não consiga tomar posição. Eu vejo o mercado subindo na minha frente sem tomar posição. Então, acho que os 25 ali já tá um bom risco-retorno quando os dados on-chain começar a apresentar informações de fundo, regiões interessantes. Por exemplo, o Prime Profit chegou abaixo de 50, o NUPL bateu aqui próximo da região de capitulação, aí eu vou começar a tomar posição no mercado, porque aí os dados on-chain eles estarão me indicando que realmente eu estou tomando uma boa decisão em fundo do mercado, beleza? Então o NUPL é isso, continua caindo. O MVRV é um outro gráfico que também analisa o preço do mercado, se o ativo está com preço descontado ou não, se está muito caro ou não no mercado. Quando a gente entra aqui nessa região de 0, a gente tem os ativos em bom preço de compra, isso falando no longo prazo, claro, falando para o próximo bull market, e regiões vermelhas aqui, o ativo está muito caro, o ativo está com preço muito, muito valorizado em relação ao mercado mesmo. Então, veja que também outro gráfico que as pessoas vão se antecipando. Todos os gráficos, as pessoas vão se antecipando. Quanto mais aquela informação vai sendo diluída, quanto mais pessoas vão aprendendo sobre aquela informação, o gráfico ele começa a ficar antecipado. Então, aqui pode ser que a gente chegue só próximo dessa região aqui, pode ser que acredito que a gente vai entrar nessa região aqui, porque todos esses gráficos que eu estou falando, tudo isso, o MVRV, o NUPL, realização de prejuízo, despejo na rede, tudo vai acontecer em sequência. Quando a gente tiver essa queda mais forte no mercado, todos esses gráficos eles vão apontar junto. Hoje a gente tem um gráfico só nos indicando que é uma boa região de compra, que é o gráfico da dormência das moedas. Esse gráfico aqui de dormência das moedas já está nos indicando que nos últimos tempos, quando a gente teve essa quantidade de moedas dormindo nessa região aqui, a dormência das moedas é que as moedas estão paradas na carteira e não estão sendo movimentadas. A gente teve regiões de fundo e esse daqui é o primeiro gráfico, o primeiro indicativo que já entrou em uma região de compra, uma região positiva, uma região que a gente pode tomar posição aqui, que a gente vai estar fazendo uma boa compra para o próximo bull market. E claro, para o próximo bull market, qualquer ponto que você comprar, se você comprar em 70 mil e você esperar o próximo bull market, claro que você vai fazer lucro nesse período, porque o próximo bull market, o topo vai ser maior do que o topo anterior. Isso daí é normal. Então, em qualquer ponto que você compra esperando o próximo bull market, claro que você vai estar no lucro. Por isso que muitas pessoas falam para ser holder, porque isso é uma estratégia de preguiçoso. Simplesmente assim, porque teoricamente
todos os ativos, eles tendem a subir no longo prazo. Todos os ativos, eles tendem a subir. Só se aquela companhia tiver algum problema, só se o protocolo acontecer alguma coisa. Mas se não houver uma exceção, o natural é que o ativo suba. Então, ser holder é mais fácil, é uma estratégia de preguiçoso. Mas, quando você tenta comprar no bear market, você está simplesmente aumentando o seu upside. O quanto mais você pode ganhar no mercado no próximo bull market. E essa é a minha estratégia. A minha estratégia é tentar comprar em regiões onde eu pego uma grande porcentagem da subida mesmo. Não vou pegar 100% da subida, porque eu vou entrar ou um pouco antes ou um pouco depois, e eu vou sair do mercado ou um pouco antes ou um pouco depois do topo. Não dá para você acertar o preço mais caro. Se você olhar no gráfico, quem acerta o preço mais caro, é uma fração das pessoas. Que os grandes players mesmo, eles saem com antecedência, eles se antecipam ao mercado. Beleza? Então, esse gráfico aqui mostra pra gente que a gente já está em uma região de compra. E no geral, galera, é isso. Dos dados on-chain, a gente está caindo, a gente tem o supply and profit caindo, então a gente vai chegar ainda nessa região de 50. Acredito que se a gente não tiver esse repique aí que eu tô falando até os 35 mil, que eu tô falando nos últimos vídeos aí, até os 35 mil, a gente já pode ir direto já para esses 25 mil aí, dar uma paradinha nos 25 mil. Vamos ver como que vai ser o mercado. Olhando aqui, só para a gente finalizar, acho que eu falei de tudo aqui dos dados on-chain. Então vamos lá, falando da nossa análise gráfica aqui do BTC. Na análise do BTC, a gente vê que depois dessa grande queda aí que a gente teve, eu chego a comentar, eu falo em todos os vídeos para vocês que eu espero que o mercado ele faça um repique aqui antes dele continuar caindo. Então a gente tem essa linha de tendência de baixa, a gente tem a média 56 aqui apontando para baixo, querendo descer. O mercado ele sempre afasta da média 56 e tende a voltar para a média. Isso é normal, tanto num período de queda quanto num período de alta. Como a gente está bem afastado da média e longe dessa linha de tendência de baixa, eu acredito que a gente possa fazer um repique mais ou menos até aqui essa região dos 32, talvez passar um pouquinho a média, para depois a gente entregar mais queda pela frente e buscar os 25 mil. Eu acredito nesse cenário. O mercado pode vir aqui direto? Sim, pode vir aqui direto. Depende, não sei, não dá para saber o que o mercado vai fazer. Dá para a gente se preparar para o que o mercado vai fazer. Então, se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente vai ver que estamos dentro de uma lateralização nesses dias aí. Então, desde o dia que teve a queda lá da Luna Foundation, a gente tem essa lateralização aqui que o BTC vem respeitando esse canal aqui dentro. Só deixa eu traçar o canal aqui. A gente vem respeitando esse canal aqui. Então, eu falo bastante para vocês que eu estou operando, comprando aqui, tentando vender aqui em cima. Alguns traders acertam, alguns traders erram, fica no 0 a 0. Estou mais brincando aqui dentro do que realmente fazendo grana. Porque tá numa lateralização que a porcentagem aqui é super baixa no BTC. Mas a gente pode observar que aqui nos últimos dias a gente está formando esse triângulo aqui, que é um triângulo de baixa. Claro que é um gráfico curto. Quanto mais curto o gráfico, mais impreciso vai ser aquele padrão gráfico que ele está te dando. Um padrão gráfico no gráfico diário é muito mais forte do que um padrão gráfico no gráfico de 1 hora. Então, a gente está nessa lateralização, nessa acumulação aqui, ou distribuição, dentro desse triângulo. Se ele sofrer isso daqui como essa região aqui como resistência na data de hoje, o mercado vai entregar mais queda, ele vai tentar romper esse triângulo para baixo, como aconteceu aqui na data de ontem. Ontem, ele tentou romper esse triângulo para baixo aqui, a gente teve um falso rompimento. O que é um falso rompimento? A gente puxar o gráfico de 30 minutos, um falso rompimento é quando o mercado, em um candle, ele rompe alguma região e no candle consecutivo ele volta para dentro da região. Se ele faz isso, esse movimento de rompe e volta para dentro da região,
é um falso rompimento. Ele só vai lá embaixo e pega um monte de stop da galera. Até mesmo, eu falei que eu ia tomar entrada aqui no mercado, tava gravando ontem aqui, ia tomar entrada no mercado, assim que eu terminei de gravar, esse candle já tava acontecendo já. Então, acabei não entrando no mercado. Agora, eu tô mais observando o que tá acontecendo no mercado para tentar achar um ponto de entrada no mercado. Então, se ele rejeitar aqui, nessa região, desse triângulo aqui, ele vai querer entregar mais queda aí pela frente, nos próximos dias, nos próximos dias, né? Porque esse gráfico aqui é em hora, ele vai tentar romper isso daqui para baixo. O porquê que aconteceu esse candle de reversão aqui? Se a gente puxar as informações de futuros no mercado, a gente vai ver que teve uma galera que foi liquidada em long ontem. Veja, esse daqui é um gráfico de ontem. Ontem teve 335 milhões sendo liquidados em long, ou seja, as pessoas estavam com long aberto aqui nessa região, nessa acumulação, onde provavelmente elas estavam com stop aqui embaixo. Então, o stop, quando o mercado derreteu ontem aqui, a maior parte dos stops da galera foi atingido, foi liquidado. Então, a gente teve uma grande liquidação ontem aqui, uma grande liquidação não, né? A gente teve uma liquidação ontem aqui de apostadores em long. E aí o mercado dá essa repicada para cima, mas quando a gente tem esse triângulo aqui, esse triângulo baixista, significa que é só um desenho no gráfico, tá? O que importa é o significado dele. Significa que a força compradora, ela está perdendo força, porque cada vez mais ela está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Então, se ela fizer um topo mais baixo aqui, significa que a força compradora está perdendo força. Ou seja, a força vendedora pode ganhar essa batalha aqui e entregar mais queda aí no mercado nos próximos dias. Então, qual que é a estratégia de decisão? Se o mercado romper isso daqui, esse canal para cima, a gente vai ter o mercado indo buscar a média 56, indo buscar a linha de tendência de baixa, fazendo esse repique. Se o mercado romper para baixo e confirmar não ser um falso rompimento, a gente vai ter mais queda aí pela frente. A gente vai ter o mercado derretendo até os 25 mil, tá aqui, né? Mas ele vai buscar os 25 mil e, quiçá, ir buscar os 20 mil já de cara. Se ele rejeitar esse triângulo aqui, a maior probabilidade é ele vir tentar romper esse canal para baixo. Ele pode subir mais uma vez aqui e tentar romper o canal para baixo. Mas no final desse triângulo aqui, ele tem que tomar uma decisão. A maior probabilidade dele rejeitando aqui é ele romper para baixo. Se ele romper esse triângulo aqui para cima, ele vai tentar buscar o topo desse canal. Ou seja, se ele romper esse triângulo aqui para cima no gráfico de 1 hora, isso vai acontecer hoje, tá, galera? Essa decisão aqui o gráfico vai mostrar hoje. Se ele romper isso daqui para cima, confirmar um pivôzinho aqui de alta, romper esse pivô e subir, aí eu tomo uma posição e vou esperar buscar o rompimento desse canal aqui para ir buscar lá em cima. Se ele rejeitar aqui esse canal, eu vou ficar fora do mercado observando, porque acredito que o mercado vai querer romper esse canal para baixo. Então, no curto prazo, acredito que hoje a gente vai ter uma decisão mais clara de como que vai ser a próxima semana, porque se a gente romper aqui para cima, pode ser que na próxima semana o Bitcoin entregue esse repique aí até os 35 mil dólares ali mais ou menos, para depois ele entregar mais queda pela frente. Mas a gente precisa acompanhar, ver o que vai acontecer aí. Agora a gente está tendo esse triângulo, verificar como que vai ser o rompimento desse triângulo para depois ver como que vai ser o rompimento do canal. Porque se a gente pegar aqui, ó, eu cheguei a comentar com vocês que no gráfico semanal, a gente já está em boas regiões já. A gente está aqui, ó, com RSI quase em região de sobrevenda.
Então, a gente está aqui ó, com a RSI bem próximo da região de sobrevenda, que foi o fundo do ano passado, o fundo Covidão. Então, a gente está próximo aqui da região dos 30. Foi mal aí, galera. Então, a gente está próximo dessa região aqui dos 30. Vai bater sobrevenda aqui e aí o mercado vai querer subir um pouco. Até então, porque a gente está com várias semanas, já são 8 semanas já em queda no Bitcoin, 8 ou 7 semanas de queda. A gente já está aqui com 8 semanas de queda no Bitcoin. É muito tempo de queda. Então, a qualquer momento, a gente pode ter um repique aí para depois. Pode ser que ele termine de cair aqui para depois ele voltar a subir, lateralizar e aí a gente pegar o nosso próximo bull market, como aconteceu aqui, ó. Veja que a queda aqui foi violenta, depois a lateralização e aí ele sobe lá para ir buscar um novo ciclo do mercado. Então pode ser que, por mim, eu gostaria que ele caísse aqui mais, que ele realmente finalizasse essa semana para essa semana, ó, e a próxima semana terminasse em queda aqui, para o RSI bater logo o sobrevendido, para depois a gente ter essa grande queda aqui, para depois a gente talvez começar a subir para o próximo ciclo do mercado. Então, estamos num momento bem decisivo, é o que eu venho falando. Tanto a análise on-chain como a análise do Bitcoin, a análise do gráfico do Bitcoin, mostra que já estamos em uma região, cara, super atrativa, super interessante para compra por longo prazo. O mercado pode cair mais? Sim, pode cair mais. Não é porque é região de compra que o mercado vai terminar de cair. Cara, eu não consigo acertar o olho da mosca. Não consigo acertar o olho da mosca. Então eu não sei aonde vai ser o preço mais mínimo, o mínimo do mercado, e não sei também onde vai ser o máximo do mercado. Mas eu sei aonde são as regiões. E nós já estamos em boa região de compra. Vou comprar agora? Não vou comprar agora. Vou esperar mais um pouquinho, porque eu estou tentando pegar, não acertar o olho da mosca, mas estou tentando acertar ali pelo menos a casa da mosca. Não sei se mosca vive em colmeia, sei lá. Estou tentando acertar ali próximo da mosca, porque é uma região de fundo mais interessante. $25 mil, porra! É uma baita de uma região interessante, bem atrativa para mim. $20 mil, mais ainda. Beleza? Então é ficar ligado aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Acredito que, cara, se o mercado vir para baixo aqui vai ser lindo, porque em 2, 3 semanas a gente consegue ter todas essas informações nos indicando fundo. Se o mercado fizer um repique, aí a gente vai ter que esperar mais tempo ainda, porque aí vai levar umas semanas de repique, para depois outras semanas de queda, para depois bater fundo. Se ele fizer o repique, todos os gráficos, gráfico de NUPL, ele vai sair de Fear, vai voltar para otimismo, para depois entrar em Fear de novo, para depois ir para capitulação. Então, vai demorar um pouquinho mais. Pode ser que aconteça isso. É mais plausível que aconteça isso do que aconteça essa queda direto, e aí já batem sobrevendido e tudo, e já mostra que é regiões de compra, beleza? Então, do BTC é isso, ficar de olho nos próximos dias, no curto prazo, já deixei a deixa aí para vocês, de como que vai ser. Ethereum caindo, tá testando esse suporte aqui, que foi o suporte do ano passado, né? Então, mas se o BTC derreter, vai derreter também. Ainda mais com a dominância do BTC subindo, Ethereum vai derreter mais que o BTC. A gente tem essa região de resistência aqui na dominância do BTC, então ele pode subir até essa região aqui, até os 47, fazer um lenga-lenga aqui, ou próximo da região, né? Não precisa ser necessariamente os 47 redondo, né? Pode ser até próximo da região. Veja que ele já tá aqui, ó, nesse topinho aqui, foi uma resistência que ele teve, ó, já bateu nesse topinho aqui. Então, essa região aqui, entre a linha verde e a linha branca, é a resistência. Pode ser que ele fique num lenga-lenga aqui um pouquinho, demore um pouco para romper. Então, mas Ethereum perdendo valor perante ao BTC, todas as outras moedas derretendo. Solana, a gente já está vendo ela em 42 centavos, ativo de 260 dólares, já está valendo 40 dólares, isso é o bear market, grande oportunidade de compra aí, projeto que eu super acredito. HNT caindo também, derretendo a HNT, indo buscar lá a mínima dela,
$7. Acredito que ela possa vir até os $5 ainda, tem espaço para cair. Então a gente vê que os ativos estão derretendo bem. É momento de se expor em altcoins? Não. É momento de se expor a Ethereum? Não. É momento de se expor a BTC? Não. Porque pode cair um pouquinho mais e aí a gente faz um aporte mesmo mais próximo dessa região do fundo. Porque ainda tem um espaço para cair. Porque eu não quero acertar o olho da mosca, mas tudo indica que a gente ainda tem um espaço para cair mais. E tudo indica que a gente vai cair mais, beleza? Então, análise das altcoins, cara, eu diria que não é momento para você estar exposto em nenhuma altcoin, nenhuma, porque nesse movimento que o Bitcoin faz de lateralização, que um dia ele sobe e um dia ele cai, no dia que ele cai, como a dominância dele está subindo, as altcoins dão uma derretida. Então a gente viu aí, ó, na última semana, nos últimos 7 dias, Solana perdendo quase 20%, Avalanche 25%, Near 15%, 8% Uniswap, tudo de queda. E se a gente pegar o BTC na última semana, nos últimos 7 dias, ó, vamos pegar até aqui, ó, desse gráfico, ele tá variando 5% aqui nesses últimos 7 dias. Então, cara, ficar exposto em altcoins nesse período não dá. Beleza? Beleza, galera? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E um ótimo final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Valeu!